Se você está passando por um momento difícil, eu te convido a assistir esse vídeo até o final, porque hoje eu trago pra gente uma reflexão que pode te ajudar muito nesse momento que você está passando. Porque às vezes acontece problemas na vida da gente comuns, né? Aqui, aí você resolve e tal. Mas às vezes a gente está num problema tão grande que é várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, que a gente se sente pressionado de vários lados, a gente não sabe muito bem para onde seguir ou que tipo de pensamento seguir, né? A gente fica perdido, fica desorientado mesmo. Então, se você está passando por isso, eu te convido a assistir esse vídeo até o final. Quando a gente está passando por uma dificuldade muito grande, a gente não tem muita racionalidade dentro daquilo, né? Porque a emoção toma conta, a gente não consegue pensar muito bem. Ano passado foi um ano muito difícil para mim. Eu poderia dizer que 2025 foi o pior ano da minha vida, que várias coisas deram errado ao mesmo tempo. Vários problemas aconteceram, só que não é aquela coisa de, que deu errado. Eram coisas muito importantes na minha vida que aconteceram, entendeu? Para começar, no ano passado eu perdi uma renda importante que eu tinha. Até aí tudo bem, né? Dinheiro, você corre atrás, você recupera, só que aí foi um problema atrás do outro. Eu não tive tempo de me recuperar emocionalmente dessa perda financeira e me ajustar e tudo mais. Havia outro problema grande, que foi um problema de saúde familiar gravíssimo. E dentro dessa situação eu não tinha R$ 1 para ajudar em nada. Aí vai juntando um problema com o outro, porque você fica se sentindo mal, se sentindo impotente, né? Porque você vê alguém que você ama e que se você tivesse tais e tais meios você conseguiria ajudar aquela pessoa, enfim. Aí você vai somatizando os problemas. Então esse era o cenário que eu tava, e fora outros problemas menorzinhos que aconteciam, esse daí era um dos maiores, né? E dentro desse ano, eu pude sentir uma coisa que eu, talvez, se eu não tivesse passado por esse problema tão grande, ao mesmo tempo, eu nunca teria sentido, eu nunca teria observado isso, que foi o poder de você se sentir amado. Quando você se sente amado por uma força superior, você cria uma força que você sabe nem explicar onde é que é, sabe? Se você está passando por esse problema grande na tua vida, tipo, várias coisas dando errado ao mesmo tempo, para pra pensar um pouco, para pra pensar não no problema especificamente, mas em você. Se você parar pra se analisar e você se sentir fraco, se sentir pequeno, o que foi que aconteceu comigo durante o início do problema, sabe? Eu me sentia inferior, não inferior no sentido, mas assim, sabe quando você vê um problema gigante e você não sabe por onde começar a resolver aquilo, você se sente pequenininho diante daquilo? Isso acaba com a gente. Porque é a sensação de impotência, de você não saber o que fazer, daquela sensação de você se entregar. E só deixar as coisas te empurrarem, entendeu? Mas o que me ajudou a me erguer emocionalmente foi me sentir amada por Deus. Me sentir amada por essa força criadora do universo, né? Porque independente da religião que a pessoa tenha e tal, tem algumas linhas filosóficas que falam sobre isso, que você se sentir amado por uma força maior, você sentir que tem algo superior a você, isso facilita a sua vida. Isso cria para você ferramentas emocionais diferentes que uma pessoa que não acredita não tem. Que foi o que aconteceu comigo. Eu comecei a meditar nisso, sabe? Eu começava a olhar para a natureza. Inclusive, esse aqui era um dos lugares que eu vinha muito, porque eu vinha caminhar aqui às vezes no final de semana e tal. E dentro daquele clima todo, eu ficava olhando, sabe, para a natureza que tá aqui atrás. Ali atrás tem um mar, ali na frente tem um Cristo, ali tem um Pão de Açúcar, que é um lugar muito legal mesmo, um parque aqui no Aterro do Flamengo. Eu ficava pensando nisso mesmo, eu não tô exagerando, que o meu pai criou tudo isso. Meu pai é o que eu falo, o criador, né? Deus. O criador criou isso tudo. E o mesmo criador disso tudo foi o que me criou. Então, assim, eu comecei a me sentir importante, sabe? Você começa a pensar que você não é qualquer um, que você é parte de um todo, então você tem da onde tirar forças sim, sabe? Porque quando você sente que tem uma força superior a você, que te ajuda, que você tá bem amparado e tal, isso te dá uma visão diferente de mundo. Um exemplo que eu vou dar pra você é um pai ausente e um pai presente. Como é que é a vida de uma pessoa que tem um pai ausente, ou que não sabe do pai e tal? Essa pessoa, ela tem mais dificuldades em algumas coisas. Por quê? Ela não tem muita margem para arriscar. Ela não tem muita coisa que ela possa fazer, porque ela tá sozinha, ela se sente sozinha. Ela não tem a mão de um pai para poder orientar ela ou falar: meu filho, vai lá, vai correr atrás das suas coisas, se der errado você pode voltar aqui. Essa pessoa do pai ausente, ela só sente que tem ela mesma. Então, poxa, eu não posso fazer tal coisa porque eu não tenho ninguém por mim. Entenda que esse exemplo do pai presente e do pai ausente é uma metáfora, tá? Porque essa coisa de pai ausente e pai presente é muita coisa que envolve, tá? Não é isso não, é só uma metáfora mesmo. Então, essa
essa pessoa do pai ausente, ela não tem uma segurança para pisar fora da caixa, entendeu? Agora, e quem tem o pai presente? No mental da pessoa, que tem assim, se der errado eu posso contar com meu pai, que tem alguém com mais inteligência do que eu, com mais amparo emocional do que eu para me acolher. Essa pessoa vai mais pro mundo. É a pessoa que se arrisca mais, é a pessoa que muda de estado mesmo sem ter dinheiro, aluga um lugar para ficar e tal. É a pessoa que vai mesmo sem o pai ajudar financeiramente, mas tem aquela coisa emocional da família. Se der errado, tem para onde voltar. Então, nesse contexto, né, do pai ausente e pai presente, a gente pode pegar e trazer também para essa parte do criador. Se você se sentir amparado, você tem um pai presente, o criador, que está em tudo, em todos os lugares, então você sente isso dentro de você, você cria forças para seguir dentro do seu problema, porque você não se sente diminuído, porque você olha para a natureza e você vê que o mesmo que criou isso tudo criou a você também, então você não está desamparado, você não está perdido no mundo, né? Mesmo que você não tenha ninguém fisicamente aqui para te ajudar, você sente essa força superior, entendeu? Então acreditar numa força superior que te ajuda muda tudo, e não é só aquela coisa, sabe, ilusória, eu acredito em... é você sentir isso, é você incorporar essa crença para dentro de você, que você tem algo superior que te ajuda, você não está desamparado, porque nós temos filtros que a gente enxerga a vida, sabe? Então, assim, tem gente que é mais desacreditada nas coisas, tem gente que tem uma motivação e tal. Cada um tem a forma de enxergar a realidade. Tava lendo um livro do Nietzsche esses dias, chamado Humano, Demasiado Humano, uma coisa assim, muito legal. E nesse livro, o Nietzsche, ele faz algumas críticas, até mesmo um pouco duras, sabe? Sobre essa coisa do autodesprezo e tal, que as pessoas têm, no sentido de enxergar a vida, de se inferiorizar, né? E ele fala também, mesmo o Nietzsche sendo ateu, se não me engano, mas ele fala muito da questão de Deus, mas não no sentido dele acreditar em Deus, mas ele faz críticas à forma que as pessoas se relacionam com Deus, né? Com o Deus que as pessoas têm na mente delas, isso na visão do Nietzsche, né? Que as pessoas acreditam numa força superior que vai punir elas, que vai jogar elas numa situação difícil, uma mão negativa, sendo que se a pessoa inverter essa coisa de você achar que tem algo superior a você, que em vez de te punir, que tá só te dando problema, mas é uma ajuda que você pode receber, você muda o filtro, você começa a enxergar algo superior a você como algo bondoso e poderoso que está ali para te ajudar, isso influencia diretamente na sua forma de agir e enxergar os problemas, porque é só você pensar, no exemplo do pai presente e do pai ausente, você vai mais. Tua parte emocional, ela se modifica completamente, porque se você acredita que tem algo superior que está te ajudando, você começa a enxergar as coisas positivas da vida. Você começa a observar, porque mesmo dentro do pior problema possível, há coisas boas acontecendo. É porque a gente, dentro do problema, a gente se fecha aqui, ó, com a cara no problema. Você não enxerga as coisas boas que estão acontecendo. Você não enxerga a pessoa que gosta de você de verdade, que te trata bem. Você não observa, às vezes, num dia legal que você teve, num sorriso, uma pessoa que te tratou bem, qualquer outra coisa. Aqui mesmo, nesse lugar que você passeando aqui, né, caminhando e tal, via cachorros brincando ali na grama, entendeu? Totalmente assim, do nada, o cachorro brincando com o dono e tal. Eu parava, ficando olhando aquilo, era uma coisa boa que estava acontecendo. Não era diretamente comigo, mas eu podia observar aquela cena legal, entendeu? É uma coisa boa no dia. Então, modificando esse estado de crença, a gente começa a enxergar diferente a realidade e o problema fica menor, tá? Isso eu posso dizer para você com toda a sinceridade do mundo, porque foi o que aconteceu comigo. O problema, né, no ano passado não tinha se resolvido ainda. Estava tudo exatamente da mesma forma, ou até talvez mesmo pior, entendeu? Mas eu mudei, eu comecei a sentir diferente. Eu comecei a meditar e pensar nisso, que eu estou amparada pelo poder superior. E quanto mais eu pensava nisso, meditava pensando nisso, mais eu ia sentindo isso dentro de mim. Quando você se assenta, sabe, você volta para você sai daquele modo reativo, você começa a ver as possibilidades naquela situação. Você começa a enxergar como você pode resolver aquilo. E quando a gente tá com a cabeça perturbada, achando que o problema é um monstro gigantesco, que a gente é pequenininho diante daquilo, nem em solução a gente pensa. A gente só fica ali batendo a cabeça em várias situações diferentes, tem como resolver. Porque começa a resolver algo que é gigantesco. Agora, quando você se sente superior ao problema, você começa a identificar pequenos pontos que você pode agir. Você não vai conseguir resolver tudo de uma vez, mas você começa a enxergar o próximo passo que você pode dar. Porque a calma, a segurança, ela traz isso pra gente. É claro que se você é uma pessoa totalmente descrente em Deus, uma força superior e tal, uma pessoa ateia, nada disso que eu falei aqui vai servir pra você, não vai adiantar, porque você não acredita em nada além da matéria. Mas se você é uma pessoa que tem qualquer tipo de religião,
qualquer tipo de crença que você acredita que é algo superior e tal, faça isso, modifica a sua forma de enxergar essa força superior, que a gente chama de Deus. Não enxerga Deus como alguém a te punir, mas a uma força que te ajuda, uma força criadora de tudo que existe e que você está amparado. Que se você botar o pé com fé e certeza, o chão vai aparecer. Porque essa é uma coisa também que eu tenho aprendido na prática, porque antigamente eu achava que tem que ter todas as circunstâncias para que eu possa agir. Né? Então, quando tiver isso e aquilo, eu faço. Não, você começa, você faz, você age. Teu agir, as soluções vão aparecendo. É aquela coisa, bota o pé que Deus vai botar o chão. É exatamente isso, entendeu? Mas é aquela coisa, você ir com certeza, você ir com vontade, porque o nosso querer tem muita força. Quantas pessoas você já viu que não eram tão talentosas, mas que tinham muita vontade de alguma coisa, que conseguiram grandes coisas, sabe? Eu já vi pessoas, por exemplo, que não tinham muita habilidade em negócio, não sei o que, conseguiram montar grandes empresas, mesmo com as limitações dela. Ou até mesmo mulheres que tinham muita dificuldade de engravidar, né, passaram por várias situações difíceis, que muitas mulheres, na situação delas, desistiriam. Mas elas queriam tanto aquilo, o querer delas tinha tanta força, que elas acabavam conseguindo ter o filho delas, sabe? Então, são inúmeros exemplos que a gente pode ter disso, de como que a gente direcionar certo o nosso pensamento, como modifica tudo, né? Então se sinta amado, se sinta amparado pelo esse poder criador. Longe de mim querer falar de qualquer tipo de religião, qualquer tipo de coisa, mas se você acredita nessa força superior que a gente chama de Deus, pense nisso, como Deus sendo a força que te ama, uma força potente e não como alguém a te punir e a dificultar cada vez mais sua vida e tudo mais. E se esse vídeo te ajudou, você pode deixar o seu like, se inscrever aqui no canal. E se você acha que esse vídeo vai ressoar com alguém que está passando por algum grande problema, sabe? Manda esse vídeo para a pessoa, porque a gente nunca sabe como que as palavras batem no outro, né? Às vezes eu falo para você aqui uma coisa que você sentiu de uma forma, mas às vezes para aquela outra pessoa, aquele seu amigo, vai bater diferente, sabe? Às vezes é o que aquela pessoa precisa para levantar um pouco mais o ânimo dela, né? E ela ter força para seguir. Então, é isso. Deixa seu like, se inscreva aqui. Grande beijo e até o próximo vídeo.